Olá, galera, boa tarde, tudo bem? Como vocês estão? Estão em casa? Estão trabalhando? Estão de home office? Tá aí um tema interessante, né? Até me pediram para poder fazer um programa especial sobre esse tema porque tá dando caldo, tá dando o que falar. O quanto o home office cansa mais do que o escritório, enfim, como é que a gente pode fazer para poder trabalhar saudavelmente em casa, sem passar do horário, né? Enfim, a disciplina do home office, enfim, N temáticas que envolvem isso e eu vou preparar uma pauta bacana e vou convidar um entrevistado interessante. E hoje quem acompanhou as divulgações do Café em Casa. Bom, tem muitas novidades e logo logo eu vou poder contar para vocês os parceiros, as pautas novas, interessantes. Para quem não sabe, o Café em Casa é meu programa novo. Esse programa eu fazia questão que fosse um programa que nós pudéssemos falar sobre pessoas que trabalham com valores, causas e propósitos. Pode ser em qualquer área, tá? Pode ser uma pessoa muito famosa e também pode ser uma pessoa que não seja tão famosa. Mas o que eu quero é colocar o jornalismo à disposição das causas, né? E ao mesmo tempo, já que nós estamos falando de causas, por que que o programa tem esse nome? Porque esse é um momento, um horário da tarde que foi convencionado chamar de café, café da tarde. Alguns tomam suco, outros tomam chá e outros tomam café. E eu gostaria muito de poder apoiar os produtores brasileiros de café e de chás especiais e poder tomar durante o programa. E assim eu estou fazendo, ajudando também a agricultura brasileira. E eu tô vendo aqui que o meu entrevistado já entrou. Para quem não viu ou para quem já viu, está super ansioso. Hoje eu vou entrevistar o Estevan Sartorelli. Depois eu vou perguntar para ele se eu tô pronunciando o nome dele direitinho. Ele é CEO da Dengo Chocolates e lógico, eu quero perguntar muitas coisas legais para ele, porque a Dengo é 100% uma empresa comprometida com causas e com tecnologia e, em especial, se adequou respeitando a sociedade para que as pessoas pudessem continuar comprando os seus chocolates de uma forma extremamente simples e, ao mesmo tempo, inovadora. Então, deixa eu adicionar aqui o Estevam, que está entrando pelo e a gente vai poder, então, tirar várias dúvidas com ele, falar muito de chocolate hoje. Vamos ver aqui. Estevam, tudo bem? Joia, prazer. Prazer é todo meu. Nossa, você tá muito famoso nas redes sociais. Você ficou muito famoso com esse case bacana da Dengo, da loja ao vivo. E eu vou chegar lá, calma que eu vou chegar lá. Escuta, eu tô pronunciando o seu nome perfeitamente. É Estevam ou é Esteban? Estevam mesmo, tá correto, Camila. Então tá ótimo. Então tá bom. Estevam, vamos lá, Estevam. Estevam, você é CEO da Dengo, você é fundador da Dengo, você que criou essa empresa? Então, eu sou CEO e sou cofundador da Dengo, tá? Ok. A Dengo é um sonho coletivo de projeto social no sul da Bahia, que começou antes anos com o meu principal sócio e investidor, que é Guilherme Leal. Guilherme Ok. é cofundador da Natura, acionista aí de outros negócios. Claro. Tá bom. Guilherme, Tá. desde sempre, Camila, tinha na região, acho que idos 2005, um projeto social de desenvolvimento territorial no sul da Bahia, ali, região de Ilhéus e Itabuna, tá? Uhum. E a minha contribuição nesse processo, chegando anos depois que Guilherme, foi de como a gente pode conceber, ou e pudemos conceber juntos, um negócio de impacto social no cacau e chocolate. Ok, ok. E você é da Bahia ou, enfim, foi Não, um acaso? lista, tá? Família de italianos, né? Sim. Mas eu digo que eu sou um brasileiro com coração baiano. A gente gosta muito, Ah, que ótimo. é um estado e tanto, né? As pessoas e a beleza da região são fenomenais. Exatamente, exatamente. E eu fiquei conhecendo a Dengo, Estevam.
lendo uma matéria muito bacana falando sobre como a Dengo se adaptou nesse momento de pandemia para poder continuar atendendo os seus clientes de uma forma respeitosa e que os clientes pudessem se sentir à vontade, como se eles estivessem em uma loja da Dengo, né? Primeiro, eu queria que você me contasse quantas lojas vocês estão, e depois a gente vai entrar nessa questão de causas, de respeito ao agricultor, né? Enfim, aquela pessoa que está lá na ponta plantando o cacau, né? Legal. Quantas lojas vocês estão hoje, atualmente? Ó, hoje, Camila, nós estamos com 18 operações. Para Ok. agora, nessa terceira semana aí de retomada do varejo, quase todas abertas já, se não todas, tá? Ah, ok. Minas, na última semana, a gente teve o fechamento aí novamente. Mas a gente tem 18 operações e completamos esta semana 3 anos de existência. Super jovem e extremamente bem-sucedida a empresa. Muito bem-sucedida. E me diz uma coisa, quando vocês pensaram em montar, na verdade foi mais o seu sócio investidor, né? Ah, vamos montar uma empresa de chocolate. A ideia inicial era poder ser um produtor de chocolate ou realmente virar um dono de loja, de uma cadeia de lojas, o varejo especificamente. Então, Camila, o nosso compromisso, desde sempre, é com a cadeia cacaueira no sul da Bahia. Então, Legal. não foram escolhas triviais, a gente não estava na nossa ambição inicial ser um varejista de chocolate ou possuir uma fabricação de chocolate. O que ocorreu é que no avanço dos nossos estudos, no que a gente propôs como uma teoria de mudança da cadeia cacaueira no sul da Bahia, nós nos apercebemos que seria interessante ter na região um modelo de negócio social que pudesse servir como um exemplo do que pode ser uma nova realidade de cadeia. E, Tá. e fomos nos apercebendo que para que a gente conseguisse gerar essa agregação de valor e riqueza para o produtor, nós naturalmente teríamos que assumir alguns elos da cadeia. Tá? Então, Entendi. quando a gente formula ou postula que a Dengo é uma ponte entre quem consome e quem produz, essa ponte ela tem um principal propósito que não é ser algo relevante, mas dar o protagonismo a quem realmente importa, que é o produtor. Então a gente procura Claro. ter um núcleo, Camila, bastante eficiente, enxuto. Né? Nosso objetivo não é aparelhar a Dengo para tornarmos um unicórnio, uma grande startup, mas sim trazer muita eficiência nessa agregação de valor ao consumidor final, oferecendo um chocolate a preço justo, mas que tem ali um chocolate de mais qualidade, com nada de gordura hidrogenada, nada de conservantes, pouco ou nada de aromatizantes, minto, nada de aromatizantes, e gerando riqueza para o produtor substancialmente, tá? Então, Ok. fomos assumindo essas necessidades de ocuparmos esses elos da cadeia por uma viabilização desse negócio que proporciona ao consumidor um produto a preço justo, mas sem fazer ali escolhas que não estejam alinhadas a um chocolate mais saudável, a um chocolate que valoriza pequenos e médios produtores. Entendi. A ideia, né, é colocar, então, mais próximo possível os consumidores desse produtor que provavelmente sozinho talvez não conseguisse essa presença, né, no mercado e que o chocolate que ele planta pudesse chegar no Brasil todo e tudo mais, né? Até Vocês atuam ajudando desculpa, pode falar. Desculpe eu. Até porque essas competências em produzir um bom grão, uma boa amêndoa de cacau, é uma competência muito importante, mas muito diferente das competências e tecnologias requeridas para se produzir um bom chocolate. O que a gente Entendi. é que um bom cacau
ele é um pré-requisito para um bom chocolate. Mas ele não é suficiente para você ter um chocolate com altíssima sensorialidade, com o que a gente chama de incrivelmente gostoso. Entendi, entendi. O que vocês dão de ajuda para essa plantação, né? Para esse dono de plantação? É alguma certificação? É uma consultoria, uma consultoria na forma de plantar, né? Como que é isso? Que tipo de orientação vocês dão? E aí, essa plantação de cacau, ela fica trabalhando exclusivamente para vocês? Começando pela tua última pergunta. Então, o produtor é produtor exclusivo da Dengo, tá? E a gente Ok, tá, acredita que modelos saudáveis devam ter exclusividade. Mas, tá. pô, antes de explicar assim, exatamente o que a gente faz, e a gente faz duas coisas, mas duas coisas com muito carinho e com muito impacto, tá? Mas eu acho que vale aqui dar um pano de fundo um pouco do que é a cadeia cacaueira no mundo, tá? Então, assim, Ótimo, maravilhoso. a commodity que é negociada em bolsa de valores, precificada em Nova York, e que os dois Sim, principais países fornecedores do mundo são Gana e Costa do Marfim. Ali tá. tem mais de 2 milhões de produtores que vivem abaixo da linha de pobreza, porque o ganho médio de um produtor de cacau nesses países é em torno de 60 centavos de dólar por dia. Então, Nossa, é de miséria. No Brasil, nossa, hoje a gente é o sétimo maior produtor de cacau, já fomos o primeiro, caímos para a segunda posição e hoje estamos em sétima posição mundial. A ok. situação no Brasil é longe de ser essa situação tão crítica do que a gente vê na África, mas longe também de ser o ideal para ter uma atividade cacaueira vigorosa. A título de curiosidade, ó, mais de boa parte aí, mas pelo menos assim, o pequeno produtor, na sua grande maioria, tem uma renda média de R$ 550 por mês, menos do que um salário mínimo, para sustentar muitas vezes uma família de 3 ou 4 pessoas. Tá. Então, a gente acredita muito, Camila, na importância dos negócios em transferir riqueza, em gerar riqueza, para que a gente proporcione, né, o pilar social e o pilar ambiental com perpetuidade. Então, quando Claro. temos que mais ser uma marca de chocolates, a gente é um negócio de impacto social, é porque a gente Uhum. nasce com uma missão. Essa missão é gerar renda para pequeno e médio produtor de cacau no sul da Bahia. Entendi, Só no entendi. último ano, por exemplo, a gente transferiu ou gerou renda aí de mais de R$ 2 milhões para esse pequeno produtor. E esse pequeno Uhum. produtor ele conseguiu ter uma melhoria média de 33% na sua renda mensal. Parece pouco para quem tem muito, mas para quem tem pouco é muita coisa. Sem dúvida. Era isso que eu ia falar. E a Não, gente, isso faz isso é um diferença para começo. quem tem pouco. Sim. Completou agora os 3 primeiros anos e a gente tem um desejo de contribuir ainda mais para a região, tá? E o que a gente faz assim, sem balela, né? Tipo, com muita transparência? A gente faz Sim. duas coisas, mas são duas coisas muito bem feitas e com carinho, como eu te disse, e com impacto. Uma delas é a gente dissemina conhecimento de boas práticas de pós-colheita na região, de forma, Ok. ou seja, qualquer produtor, qualquer pessoa interessada em produzir cacau de qualidade pode procurar a Dengo na região e um dos nossos técnicos fará uma visita para transferir conhecimento, compartilhar conhecimento, tá? E conhecer as condições também do empreendimento, para se certificar que as condições de moradia, que não há trabalho escravo, que não há trabalho infantil envolvido. Tá? Tá. E com isso, a gente monitora esse produtor até que ele consiga encaminhar-nos os primeiros lotes para uma avaliação. Quando os Uhum. lotes atingem um critério mínimo de qualidade que nossa produção espera, e a gente é muito criterioso, e por isso que a palavra leva, a marca leva Dengo no nome, inclusive porque a gente cuida muito bem de tudo, das pessoas e do produto que a gente preza por fazer. Esse Tá. cacau a gente daí oferece a ele uma oferta de compra. Então são vários elementos que a gente pensa, e a maior transferência de fato, que é o segundo ponto que eu ia mencionar para vocês, é a Uhum. gente paga um prêmio de preço bem acima do que o mercado.
Então, por Ah, curiosidade, ó, no último ano, a gente pagou um prêmio de preço de 85% acima na sua média do que o mercado. Então, por exemplo, cacau é por saca também? o cacau ele é vendido por saca ou por arroba, né? Ah, ok. Por exemplo, assim, de uma forma bem didática, se o preço médio do cacau ano passado foi em torno de R$ 10 o quilo, por exemplo, a gente pagou numa média de R$ 18,5 por quilo. Né? Então, Muito bom. 85% a mais do que o mercado ou a categoria de fato paga. Né? Uhum. E o que a gente acredita? Que essa transferência de renda, essa transferência de riqueza é substancial para quê? Para o produtor ter viabilidade na atividade que faz e resgate de orgulho. Porque quando ele produz um produto de alta qualidade, né, ele consegue ali reengajar na cadeia, na atividade, os filhos começam a olhar com uma outra perspectiva e começamos a Sim, ter a oportunidade de fixar o homem ou as suas futuras gerações no campo. Mas sim. tratando ele, Camila, com dignidade, né? Com condições de alimentar a família, de permitir que os filhos novos vão à escola, né? Então é esse o nosso sonho. A gente diz, somos novos, né? Temos só aí poucos anos. A gente já conseguiu, felizmente, junto com quando a pessoa consome um dengo, ele está promovendo esta cadeia, né? Ele está ajudando a gente pagar mais para o produtor, ele está ajudando a gente gerar renda e uma cadeia cacaueira mais sustentável. Tá? E a gente Claro, quer claro. dar, né, e promover com que outras marcas também se engajem nesse formato, nesse modelo, porque acreditamos que mais do que uma marca, a gente quer fazer parte de um movimento de novas marcas ou de marcas que busquem oferecer para o consumidor final um chocolate mais saudável, que leva mais cacau e menos açúcar, que oferece um produto saboroso, com os sabores do Brasil, com menos embalagem, e que favoreça ou tenha um impacto relativo para a sociedade a qual ela está inserida também relevante. Né? Eu acho que esse é o sonho de... É tão gostoso consumir chocolate, mas é tão triste, né? A gente se deparar que tem uma cadeia da miséria ainda Então, associada a outro era ponto. exatamente isso que eu ia falar, né? É tão bom quando a gente pode comprar um produto e a gente sabe que você está consumindo um produto final, mas você tem que imaginar que alguém plantou aquilo, cultivou, tratou com carinho para que aquilo se transformasse em algo possível para ser digerido, para que chegasse até nós, né? E depois foi transformado por pessoas que, poxa, são muito pobres, né? E a gente é tão interessante quando a gente dá valor para isso, porque quando você compra o produto, você dá valor para o produto. Não é só questão do sabor, não é só essa questão. E esse momento agora que a gente vive, que as pessoas estão mais solidárias e que as pessoas estão prestando atenção nessa questão social das empresas, né? Se uma empresa tem uma causa, se uma empresa ela quer ser lembrada como uma empresa que faz algo pela sociedade, como é bom você ir numa loja e falar, bom, eu estou comprando isso aqui não é só porque é gostoso. É uma delícia, mas eu estou ajudando uma cadeia de pessoas ali que estão ganhando com isso, né? Então, Esse é como o seria verdadeiro, bom se nós... na verdade. Hã? Esse daí é o verdadeiro gostinho, né? Que é aquele Exato, chama na dengue do sabor de mudar o mundo. Que você está exato. com algo que é prazeroso e gostoso para você, mas você sabe que está ajudando a mudar a vida de pessoas que estão inseridas, né? Então, quando a gente tem um dos Exato. pilares da marca que é respeita quem produz, a gente sabe que o consumidor ainda, cada dia mais, a gente tem um consumidor mais consciente. E eu acho que Isso. como que a gente está vivendo, Camila, de pandemia, né, ajudam a tirar o consumidor daquele consumo automático, né, para um consumo mais consciente, dele pensar como que o ato de consumir impacta na vida dele, na saúde dele, no bem-estar dele, mas que também como que cada escolha que ele faz impacta na renda, na sociedade que ele está inserido, né? Então, quando você consome, há pouco eu estava fazendo parte de uma conversa, né, sobre como que a gente pode valorizar os negócios locais, né? Eu acho que nós, quando nós nos posicionamos que somos daqui com muito gosto, a gente quer dizer que nós podemos ter orgulho do cacau brasileiro
E ele é capaz de produzir, sim, um ótimo e bons chocolates, né? À altura dos melhores chocolateiros mundiais e com a ousadia, a excentricidade que o brasileiro e a Bahia têm a oferecer para o mundo, né? E eu acredito que a gente tem, fazendo parte disso, a gente valoriza o que é nacional, a gente gera renda para quem é da nossa gente. Não estou dizendo que nós também não possamos ajudar outros, mas a gente tem um compromisso local importante. E a gente descobre o Brasil que a gente tanto ama, né? Porque quantos de nós, às vezes, quando a gente se depara, às vezes, com um sabor como o mangaba, cajá, o embu, o baru, às vezes nos parece uma sopa de letrinhas, porque nós mesmos, como brasileiros, vez ou outras, nós desconhecíamos esses sabores, né? Então é muito gostoso a gente descobrir o nosso próprio país. Exatamente. E era isso que eu ia te perguntar. Você chegou a falar, né, desse desenvolvimento local. Qual que é o terroir, né, favorável para o desenvolvimento do melhor cacau? É o Nordeste mesmo? É a Bahia? Ou tem outros lugares aqui no Brasil que têm essas condições climáticas e também terrenas favoráveis? E se vocês têm esse projeto de ajudar e inserir na cadeia, né, de vocês mais produtores? Ok, uma boa pergunta. Existe uma faixa de latitude do planeta que favorece o plantio ali na proximidade da linha do Equador, que favorece ou dão condições propícias ao cultivo do cacau, que são regiões quentes e úmidas. Tá? O cacau gosta de água, gosta do ambiente quente. Né? O que se tem conhecido é que cada região tem suas particularidades, quer seja do clima, quer seja do bioma ou ali do ecossistema que ele está inserido. E existe sim uma influência dessas características exógenas, né, externas, no sensorial do fruto. Tá? Cada região tem suas particularidades, né? Mas desenvolveu-se ao longo de décadas uma percepção, vez ou outra, de que o cacau brasileiro, por exemplo, não é um cacau de qualidade. Né? E isso, na verdade, é uma falácia, porque eu acredito cada vez mais que, uma vez que a natureza ela já nos agracia com regiões propícias ao cultivo do cacau, ela já fez a parte dela. E daí nós, como humanos ou como produtores, nós temos que fazer a nossa parte também, que é o quê? Para a gente cuidar bem do preparo, do cultivo e do pós-colheita, é possível aferir-se um cacau de altíssima qualidade. Tá? E é como vinho. Se a gente entrar numa conversa sobre vinho ou queijos, provavelmente você vai falar que você tem um vinho, uma variedade preferida, né? E não tem nada de errado você gostar de uma variedade ou outra. O que é gostar diferente não é gostar errado, né? A mesma coisa com o cacau. O cacau hoje ele tem mais de 2.000 espécies, tá? E tem uma gama gigante aí de possibilidades, de blends, inclusive, ou de varietais, que cada um deles tem sua personalidade, tem suas notas aromáticas ou sua acidez diferente. Qual é o nome do especialista em degustação de chocolate? É um sommelier também? Como que isso é? O responsável por brincar, uma vez que tem o chocolatier, a gente tem dois grandes elementos profissionalmente falando aí, né, nessa cadeia. A gente tem o que a gente chama de chocolate making, que é basicamente aquele profissional que trabalha entre a amêndoa e a obtenção do chocolate. E a gente tem o chocolatier, que habitualmente, não exclusivamente, mas habitualmente, ele trata de uma vez chocolate até suas várias possibilidades. Os bombons, as trufas, as ganaches, as barras, ovos e outros. Tá? E o chocolatier, muitos deles têm essa habilidade, essa competência de avaliar as características mais destacadas. Até alguns usam uma nomenclatura, às vezes, de chocomellier, entendeu? De tipo, é o sommelier do chocolate, né?
que é algo muito comum para aqueles que são apreciadores, que querem conhecer as notas, entender a textura, querem entender o snap e outras características sensoriais que o chocolate pode oferecer. Mas aquela relação, Camila, que eu estava mencionando para você, é de que assim, nós temos várias variedades. E é possível você combinar, isso dá beleza, essa diversidade de possibilidades, ele gera também ao consumidor essa possibilidade. Mas isso está muito vinculado a você ter um chocolate de qualidade. E eu sou um defensor de chocolates bean to bars. Tá? Eu acredito que não exclusivamente Dengo, mas a gente tem boas marcas brasileiras de chocolates bean to bars, né? Eu acho que quando a gente quer falar de chocolate de qualidade, perpassa por a gente começar uma discussão de ser uma opção bean to bar. Por quê? Porque a opção bean to bar, diferente da grande presença de chocolates aí do mundo, ela é um chocolate que preza por ter a preservação da manteiga pura do cacau na sua formulação. Né? Em vez da gordura hidrogenada, exato. Por exemplo. O que é classicamente conhecido, e que a gente faz uma reconstituição do cacau na indústria, é que prensa-se o cacau originalmente, extrai-se a manteiga de cacau, vende-se para outras cadeias com maior valor agregado, e se reconstitui o cacau ali com uma gordura hidrogenada. Né? E a gente sabe que a gordura hidrogenada não é uma escolha saudável. Né? Não. Então, a gente acredita que não dá para falar de qualidade sem falar de saúde. Tá? Então, sempre que possível, escolha um chocolate que é bean to bar, em que ele preserva ali a amêndoa, né? Com a continuidade da sua manteiga e, ocasionalmente, até a adição de um pouco mais de manteiga na sua formulação. Mas que ele não extrai essa manteiga que é pura, que de fato afere qualidade ao chocolate, para adição de uma outra gordura hidrogenada, como um óleo de palma ou outros. Tá? E o bean to bar também, ele busca trabalhar uma maior concentração de cacau na sua formulação. Estranhe, mas sabe qual que é a concentração hoje que a legislação brasileira exige para ser chamado de chocolate? Apenas 25% de cacau, sólidos de cacau em suas possibilidades. Daí a gente fala, beleza, e o que vem além disso, Camila? Sabe o que vem? Açúcar e gordura hidrogenada. Então, o consumidor ele precisa estar ciente disso para que ele possa fazer escolhas que estejam mais alinhadas a um consumo mais consciente, que perpassa para consumir melhor. Tem que comer coisa melhor. Claro. E eu vendo aqui as perguntas das pessoas, porque a live está bombando aqui, Estevam. Uma pessoa perguntou, e até a gente pode entrar nesse tema, né? Que vocês empregam exilados, muitas pessoas falando sobre as questões dos funcionários da Dengo, que são profissionais extremamente qualificados, expert em cacau. E aí uma pessoa perguntou, ok, como vocês estão atendendo? E era nessa temática que eu queria entrar. Vocês criaram uma oportunidade de fazer uma loja ao vivo. Se você for ver, é simples. Aí você fica pensando assim, como eu não pensei nisso antes? Poxa, tá todo mundo tentando inventar a roda para poder sobreviver. E, na verdade, eu não sei se foi simples para vocês fazer essa transformação digital, mas, na verdade, é algo que funciona de uma forma simples, né? Em que momento vocês tiveram essa luz? E como é que tá indo a loja ao vivo? Agora não, né? Agora que abriu, ok, tudo bem. Vocês continuam com a loja ao vivo agora? Vamos, esse projeto da loja ao vivo, que os interessados podem consultá-la lá das 12 às 20 horas, tá? Diariamente, no alvivo.dengo.com.br, tá? Ou loja ao vivo Dengo. Ele surgiu há mais ou menos aí como ideia há mais de um ano já, tá? E a gente já estava em desenvolvimento dele. Na verdade, como você bem pontuou, ele é uma inovação interessante até pela sua simplicidade, porque ele combina soluções já existentes, mas numa possibilidade super interessante, que é por que o e-commerce não pode ser ao vivo, né? Por que eu não posso ter uma consultoria ao vivo ali, sanar uma dúvida antes de escolher meu produto para adicioná-lo ao carrinho? E quando nós entramos em momentos de Covid, daí nós percebemos que nós tínhamos o projeto certo na hora certa, porque no momento de isolamento, em que a gente carece de ver o outro, de sentir o outro, de ter o olho no olho, a gente falou, olha,
se nos dá saudade de ter aquele atendimento humanizado que temos em nossas lojas, é a oportunidade de a gente compensar isso de alguma forma com a opção da loja ao vivo. Numa consultoria ali ao vivo, 100% verdade. Então, com, com os imprevistos que ocorrem numa loja, mas sendo verdadeiro, sendo transparente e buscando esclarecer ali dúvidas ou curiosidades que os visitantes ali à loja tenham sobre a marca, sobre os nossos produtos, sobre o nosso modelo de negócio, tá? E a gente ficou feliz, ó, essa semana mesmo teve um grupo de, eu acho que umas 30 ou 40 pessoas de fora que estavam todos simultaneamente na nossa loja ao vivo, visitando e conhecendo. Então, é interessante que como pessoas mesmo de fora do Brasil ficarem interessadas em, poxa, olha que solução interessante, né? Uma nova forma de comercializar, uma nova forma de promover o e-commerce no Brasil e no mundo. Loja ao vivo, a pessoa tem condições de falar com um funcionário. Exato, ele fala com um especialista da loja, tá? Entendi. Então, diariamente, das 12 às 20 horas, a gente tem ali um especialista, ou um rodízio deles, que fica atendendo ali num chat dúvidas, perguntas dos clientes que estão ali assistindo a loja ao vivo. E como ele faz? Ele passeia com a pessoa pela loja? É móvel isso? Ou tem um sketch fixo que fica na plataforma? Tem um sketch fixo, mas não é um sketch cenográfico, é uma loja de verdade. Ele está na loja, entendeu? Então, que hoje, ocasionalmente, pode ter que tenham clientes circulando na loja. Então, ele tem um balcão principal na qual ele também apresenta ali os principais produtos da marca. Então, a pessoa ela pode, por exemplo, clicar nos indicativos que tem na lateral e ele já pode, por exemplo, adicionar qualquer escolha que o especialista referendou, sugeriu a ele em loja, tá? E ele consegue ver o funcionário ou só escreve? Sem dúvida. Ele consegue ali ver e ter um atendimento mais próximo do que seria um atendimento realista em loja, né? Né? Porque assim, a tecnologia é muito bem-vinda, obrigada, mas quando a gente distancia as pessoas falando com o computador, eu acho muito complicado, né? Então, como é bom você usar a tecnologia, mas para se aproximar de alguém, né? E quando eu ligo para alguma empresa e eu começo a perceber que a atendente é um robô, porque ela responde sempre a mesma coisa para mim, eu me sinto desrespeitada. Eu me sinto desrespeitada, né? Então, quando eu tenho a oportunidade de usar a tecnologia, mas lá eu consigo encontrar uma pessoa de carne e osso e que pode tirar minha dúvida e que pode me apresentar outras coisas que eu não tinha ideia que tinha, que existia. Isso é muito valoroso, isso tem muito valor. E é mais do que inovação. Inovação não tem a ver com complexidade. Não, sem dúvida. E foi um fato de combinar soluções tecnológicas já existentes, entendeu? Então, a inovação perpassa por isso também, Camila. E eu acho que você colocou algo muito importante, que é a tecnologia ela tem que estar a serviço das relações, né? E não o contrário. Então, quem de nós não sabe o quanto, às vezes, esse mobile ou esse celular que nós temos, às vezes serve até de um distanciamento celular, mesmo em momentos de não Covid, né? Então, nós temos que entender e reconhecer que, assim, nós temos que inverter a ordem das coisas, né? A tecnologia ela tem que estar a serviço das relações e não as relações voltadas para a tecnologia, né? Eu acho que a loja ao vivo ela é feliz em mostrar isso. Como que a gente combina soluções simples, tecnológicas, de um live streaming, de um chat, de um e-commerce, que combinados oferecem ao consumidor uma experiência de compra em loja sem poder estar em loja. Tem outras perguntas aqui, que é uma solução incrível para o momento, falando que você é um grande mestre. Foi o Camilo Saroli falou isso. O Arthur também estava falando que foi super bem atendido pela equipe de funcionários. E tem algumas pessoas que perguntaram
essa questão do preço, do valor do produto. Mas, assim, se você me permitir, eu acredito que a questão de você valorizar tanto a cadeia pode fazer com que o produto fique um pouco mais caro do que os produtos que a gente compra no mercado, normalmente, e que tem lá 90% de gordura hidrogenada, né? Mas, se a gente pensar na cadeia inteira, quando você vai comprar esse produto, eu acredito que vale a pena, né? Então, nesse As pessoas ponto, ficam Camila, concluindo, ah, é muito qual é o caro. nosso posicionamento, né? E eu Isso, digo que dengo é barato? Dengo não é barato. O que a gente diz tá, muito é dengo é justo. E por que dengo é justo, tá? Porque dengo tá. é justo porque a gente tem o mesmo preço de reais por quilo das marcas às quais a gente se posiciona. Eu não vou Ok. citar nomes, mas o bom e inteligente consumidor, eles sabem quem é o premium do chocolate brasileiro, tá? Só que tem Tá. uma diferença, ou algumas diferenças. Nós, primeiro, nada de gordura hidrogenada. Segundo, sem aromatizantes. Pois Terceiro, é. sem conservantes. Quarto, com mais cacau e menos assunto, e menos açúcar. E E vocês, quinto e último, nós pagamos mais pelo cacau de qualidade. O que acontece, infelizmente, é o que, vez ou outra, existe um equívoco por percepção de preço. é verdade. Classicamente, os negócios em bens de consumo, o que ocorre é que quando você diz que você é uma escolha sustentável, muitas pessoas depreendem que o sustentável é mais caro. Não é Isso. isso que ocorre? Uhum. E ocasionalmente a gente percebia em alguns clientes até em loja que quando nós falávamos para eles, olha, entre os vários diferenciais da marca, nós pagamos mais pelo cacau de qualidade, a gente percebia às vezes que tinha alguns consumidores que pensavam a seguinte reflexão: ah, beleza, então, se não pagasse mais pelo cacau de qualidade, o chocolate seria mais barato. E não, porque nós nos posicionamos exatamente no posicionamento que a gente acredita que o premium brasileiro está inserido, com o mesmo reais por quilo. E para a gente conseguir pagar substancialmente mais o produtor, nós tivemos que repensar a cadeia, repensar e fazer diferente, né? Combinando e tendo aí uma integração dos diferentes elos, uma simplificação de etapas, uma filosofia enxuta de negócio, né? E Uhum. isso nos torna o quê? Um chocolate que é premium, mas a preço justo, entendeu? A gente tem que desmistificar que por ser nacional tem que ser mais barato, tá? A gente É tem que verdade. desmistificar porque que é novo tem que ser mais barato. Não é isso. A gente faz o acesso hoje de preço que a gente acredita que é onde o mercado ele joga com relevância e onde que a gente pode oferecer um preço justo. Então, não significa que a gente faz mais pelo produtor à custa do cliente final. É o cliente, é o nosso consumidor que promove toda essa cadeia, não temos dúvida. Né? A Uhum. Dengo, ela só faz isso e fazemos isso juntos porque o consumidor escolhe um Dengo. Né? E ao escolher um Dengo, ele está fazendo bem para si, porque ele está consumindo um chocolate saudável, um chocolate e fazendo o bem para o outro. Por quê? Porque ele também está proporcionando geração de renda e transferência de renda para pequeno e médio produtor brasileiro. Claro, e é um posicionamento de mercado, claro, de vocês. É um posicionamento. Existem outros chocolates que têm outro posicionamento de mercado. Só que também a gente precisa olhar as qualidades, né, dos componentes que ali tem. Vocês mantendo esse posicionamento, vocês estão trazendo para perto de vocês pessoas que têm intolerâncias alimentares, que têm alguns problemas na sua dieta tradicional. Então, quem não pode, né, ingerir açúcar, pessoas que têm provavelmente algum problema ou de interação com glúten. Então, assim, esse tipo de pessoa também pode abraçar esse tipo de produto, né? E que hoje em dia é muito comum, né? E eu sou testemunha disso, porque eu não posso consumir glúten, nem açúcar, e nem lactose. Então, assim, eu vou atrás de chocolates que têm mais de 60% de cacau, mais de 70% de cacau, que não tem açúcar. Então, assim, a gente fica mais seletivo e eu acho que isso colabora com os produtos, porque outros produtores, foi o que você falou no início da live, vão começar a prestar atenção. Poxa, a gente está deixando de vender, né? Tem uma questão também de renda do produto. Renda que eu estou falando de rendimento. Eu vou comprar um chocolate muito popular
que eu posso pagar R$ 15, posso pagar R$ 10 nele. Legal. Você vai comer um tablete inteiro e não vai ficar saciado. Claro, porque não tem, quando você falou para mim, 20% de cacau, por aí, provavelmente, né? Agora, se você compra um produto com extrema qualidade, por exemplo, um chocolate com 70% de cacau, você não vai conseguir comer uma barra inteira. Você vai comer 2, 3 tabletinhos e aquilo vai durar uma semana e meia. E aí, se você dividir o preço por esses dias, você vai falar, poxa, se você for ver, vale a pena. Entende o que eu tô falando, né? Sim. Agora, você come um tablete inteiro. Se você for comprar um chocolate, né, que não é um chocolate, é uma gordura hidrogenada embalada bonitinha. Legal. Você come inteiro. Quando você vê, comeu tudo. E você toma litros de água e você tem a sensação de que você não ficou saciado da vontade de comer um Sim. doce, um E chocolate, né? Camila, e quando você escolhe consumir um chocolate que tem mais concentração de cacau, você está fazendo o melhor para você, porque o cacau é um superalimento. E como um Sem dúvida. superalimento, é rico em flavonoides, ele tem antioxidantes, ele ajuda a regular a pressão arterial, ele tem vários benefícios associados, tá? E quando você consome um produto que tem mais cacau, obrigatoriamente ele está levando menos açúcar. E o açúcar é uma cocaína viciante, entendeu? Que é um dos vilões da saúde hoje, né? Então, é uma escolha que, faz bem para você. 2, evita você consumir um elemento que é vilão na alimentação. E você está ajudando a, quanto mais cacau leva um chocolate, você mais ainda fomenta uma cadeia de produtores. Porque quanto mais cacau tiver numa formulação, significa que você está gerando mais o quê? Demanda para esse produtor. Então, é uma relação ganha-ganha. Quando você consome um chocolate com mais cacau, você está ajudando a você e ajudando ao próximo. O que ocorre, às vezes, no Brasil, e isso é uma mudança que ainda está em curso, é que a gente tem ainda uma resistência, e uma palavra que a gente não é muito feliz quando a gente traduz o dark chocolate para o português, é o que a gente traduz por chocolate amargo. E por, às vezes, falhas de processamento ou por alguns elementos de um cacau ainda de uma não altíssima qualidade, vez ou outra, ocorre de ter uma barra muito ácida ou muito adstringente. Então, isso não é sinônimo de chocolate amargo. Isso é sinônimo de defeitos de chocolate, tá? Então, o bom chocolate amargo, ele não apresenta uma adstringência ou uma acidez pé no peito, entendeu? Então, não precisa ter gosto de remédio para ser saudável, tá? Não precisa ser ruim, né? Não precisa ser ruim. Exato. É muito bom você conversar com as marcas que fazem produtos para celíacos. Então, eu acho que seria legal a sua consultoria, que as coisas estão melhorando, mas ainda tem muita coisa ruim. Tem muita coisa difícil de ser digerida. E, olha, eu tô vendo aqui, a Fernanda tá falando que ela é funcionária de uma marca de chocolate importada, se não me engano. E ela tá falando que ela adora o chocolate, mas eu sou funcionária de uma marca de chocolate importado, porém eu não consigo ir para São Paulo e não dá para dar uma passada nas lojas da Dengo porque eu adoro principalmente o seu Janduia. Parabéns. Ela tá falando. Legal. E Obrigado. o pessoal tá dando risada porque você falou a distringência pé no peito. É um bom termo, é uma boa terminologia. Estão falando aqui do que eu falei, né? É melhor você saborear pequenas partes de um chocolate mais caro do que muita quantidade de um barato de pouca qualidade. Exatamente, Fernanda, é isso que eu estava falando. Né? E ele dura mais, você consegue comer por mais tempo. Ele dá uma Entendeu? saciedade, por quê? Porque o açúcar, ele tem de fato essa relação de gerar até uma certa dependência, né? Principalmente Exato. após os desdobramentos. Então, quando você consome o chocolate, ali você aprecia mais o sabor, né? E isso faz parte da evolução do paladar que todos nós temos, né? Em tudo, né? Às vezes você começa tomando um vinho quando você é adolescente, depois aos 30 você fala, meu Deus, como que eu tomava isso, né? Por quê? Porque o paladar ele amadurece e não retrocede, Camila, né? E isso é natural. Então, é lógico que a pessoa não vai sair de um chocolate altissimamente ao leite para uns 70%, 80%. Mas o nosso convite é que faça isso gradualmente.
O fato de, por exemplo, o nosso chocolate mais ao leite, ele é 40%, 36%, 40% de cacau. Ele já é quase o dobro de cacau do que a oferta básica do mercado nacional. Então, faça isso degrau por degrau. Você não precisa fazer rupturas. A gente acredita que a alimentação saudável, Camila, perpassa por você fazer mudanças, né? É igual efeito dieta, né? O efeito dieta só gera o efeito sanfona, né? Então, faça uma reeducação alimentar. E a reeducação alimentar que a gente provoca o consumidor de chocolate fazer é qual? Vá gradualmente aumentando a concentração de cacau na sua alimentação, na sua degustação. Exatamente. Olha, tem um monte de comentários. E eu queria aproveitar, Estevão, para a gente já ir encerrando. Na verdade, a gente já está há mais de 40 minutos conversando. E eu queria que você passasse o contato para a galera que talvez possa ser um parceiro, uma pessoa que tem interesse, né, de ser parceiro em alguma área, ou que quer. Aqui no site de vocês eu estou vendo que tem as lojas da Dengo, né? Então, como que a pessoa pode entrar em contato com vocês, tanto quem quer consumir chocolate, para quem quer ser parceiro, por exemplo, ajudar com o pessoal que planta, né? Oferecer algum tipo de ajuda nesse sentido. Legal. Independentemente de ser produtor, parceiro, interessa trabalhar na Dengo, pode escrever por faleconosco@dengo.com, tá? Então, no Fale Conosco, você vai poder direcionar e a gente pode prometer que aí, em 2 dias a gente dá um retorno aí das diferentes áreas. Eu quero te agradecer também, Camila, aí pelo convite, tá? De a gente contar um pouco mais dessa história, dessa marca que a gente tem orgulho, de dizer que é brasileira, de dizer que é baiana, que oferece para nós o melhor que o Brasil tem, tá? A gente sabe de momentos difíceis que todos nós passamos, né? Quer seja por uma realidade de varejo, quer seja por uma realidade de emprego, de desafios que a gente vai enfrentar juntos à frente. Então, a gente está feliz de poder sentir esse gostinho de que a gente está mudando a nossa vida e mudando a vida de outros tantos brasileiros que dependem dessa cadeia e que é uma cadeia que pode contar uma nova história. O pessoal ficou tão animado aqui que tem até baristas aqui nos assistindo e estão perguntando se vocês têm algum projeto para trabalhar na área de café. Então, Ou tem algum projeto na área do café. Para os conhecedores ou os nossos consumidores de café de plantão aí, hoje um dos itens que a gente oferece em loja também são cafés de pequenos produtores. Esse mesmo conceito, Camila, que a gente trabalha com cacau, a gente já vem trabalhando também aí pelo menos 2 anos, né? Com a oferta de lotes, microlotes, nanolotes. É o cafezinho bom do pequeno produtor paulista e mineiro, que sem dúvida, assim como o cacau, o Brasil é reconhecido internacionalmente como um excelente produtor de grãos de café de altíssima qualidade. E a gente tem que garantir que esse café for export, ele fique para a xícara do brasileiro, né? Que seja oferecido aos nossos cidadãos. É verdade, né? É muito bom exportar, mas nós também temos o direito de saborear o nosso café, não é verdade? Mandar um beijo para a Pri, que é minha amiga, que também trabalha na área de chocolate, falou que você deu uma aula sobre chocolate, sobre cacau. E olha, Estevão, muito obrigada por ter aceito o meu convite. Foi realmente uma aula. Parabéns pelo trabalho incrível, por essa estrutura de cadeia que vocês formaram, por tantas pessoas que vocês ajudam. E quando tiver novidade, volte aqui ao Café em Casa novamente, tá bom? Tá bom. Eu que agradeço, Camila. Deixo aí meu obrigado em nome de todo o time da Dengo, em todos os nomes dos nossos produtores, tá? E muito obrigado de ter participado contigo aí nessa live, nesse café, tá bom? Imagina. Eu vou só avisar a galera que eu vou salvar essa live, vai ficar no IGTV na íntegra, ok? Vai ficar no meu YouTube com o mesmo endereço, camilaandrade.oficial, na íntegra, e também vai para o meu LinkedIn. 10 minutinhos principais ficarão por lá. Então, se você quer falar para alguém que não viu a live,
Pode assistir mais tarde ou no final de semana, tá bom, Estevão? Excelente, um beijo a todos. Obrigado e fique Nada, um muito bem. abraço. Tchau. Grande, tchau. Tchau, tchau. Galera, tchau, fiquem com Deus e a gente se encontra a semana que vem com mais um Café em Casa, tá bom? Cuidem-se. Beijos. Tchau.